Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby, que leva informação segura sobre pediatria à sociedade. No episódio de hoje, um episódio especial, falaremos sobre os cuidados domiciliares com adultos. E para falar sobre esse tema, teremos a doutora Renata Sete, que é diretora médica do Home Baby e do novíssimo Home Senior do grupo Pronto Baby. Seja bem-vinda, Renata. É um prazer estar aqui para falar da nossa assistência domiciliar, sobre esse crescimento, né, do grupo e a gente hoje trabalhando com o Home Baby e o Home Senior. Renata, então vamos começar logo para desvendar um pouco e falar disso, né? O que é essa unidade do Home Senior? Fala para a gente dessa nova atividade que o Grupo Pronto Baby está desenvolvendo. Então, o Grupo Pronto Baby ele é pioneiro no atendimento domiciliar, na assistência domiciliar, né? O Home Baby surge há mais de 30 anos, né? E o que aconteceu é que a gente teve uma transformação. Esse nosso atendimento de qualidade, o laço afetivo, trabalhar com com desenvolvimento tecnológico, andar muito de acordo com as necessidades do mercado, fez com que nossos pacientes chegassem à vida adulta e demonstrassem muito interesse em continuar com a gente. E a gente conseguiu continuar a assistência com esses pacientes já na vida adulta, ganhamos experiência com esses pacientes e aí a gente viu uma oportunidade no mercado de realmente entrar com um atendimento para a vida adulta. Então, hoje a gente trabalha com o Home Baby e com o Home Senior, com a mesma qualidade, com a mesma pegada, com atendimento domiciliar centrado no paciente, que é um diferencial enorme, né? E com essa assistência afetiva, né? Que é o DNA do Grupo Pronto Baby. Adorei a tua fala, adorei assim, em vários sentidos, né? Um, porque você fala da questão do afeto. Eu acho que sempre nas relações, né, entre equipes profissionais de saúde e paciente, o afeto tem que estar constante. Eu acho que isso é um detalhe muito característico do Grupo Pronto Baby, ao qual nós conhecemos muito bem. Acho que isso é característico, esse cuidado com crianças, e que agora está sendo trazido, e você explicou muito bem como esse processo para o universo de adultos. Agora, para a população que nos ouve, a gente está falando muito do termo cuidados domiciliares, né, que é o home care, que a gente usava anteriormente. A população geralmente está muito acostumada aos cuidados intra-hospitalares, né, que se a gente for ver um pouco do histórico da nossa assistência, ela é muito dentro de ambientes, de ambulatórios, consultórios, hospitais. Me fala um pouco desse crescimento e da relevância, até mesmo sobre esse aspecto que você já citou, da afetividade, do cuidado, esse cuidado em casa. O que é exatamente esse crescimento dos últimos anos dos cuidados domiciliares? Então, os cuidados domiciliares, é um cuidado pleno, né? A gente leva para dentro da casa do paciente, desde que tenha um ambiente adequado, um quarto arejado, com as tomadas para a gente ligar a nossa aparelhagem. A gente tem essa preocupação disso estar atendendo todas as normas, tudo direitinho. Mas o cuidado domiciliar, ele cresce pelo interesse da família, do paciente, de sua família em estar em casa, né? Estar no seu lar. Então, você dá a oportunidade daquele paciente crônico, aquele paciente que precisa fazer uma reabilitação, terminar um antibiótico, ou que ele vai ter uma internação muito prolongada, de estar dentro da sua casa. Então, existe um interesse muito grande do paciente em estar dentro da sua casa. E eu acho que isso é que faz o home care crescer. Além de ser um atendimento hospitalar, né, com características hospitalares, com um custo menor, né? E aí existe um interesse da operadora, da família, em estar dentro da sua casa, com um custo menor, podendo ser atendido com profissionais especializados. E, além de tudo isso, é um cuidado único, né? Então, a família, o paciente está muito no centro do cuidado. Ele é o único a ser atendido por toda aquela equipe que o envolve.
Então, eu acho que isso que faz o home care crescer, essa tríade: custo, atendimento centrado no paciente, único, e o cuidado do lar, o conforto do lar. Eu acho que essa tríade é o que faz o home care ascender. Eu estou sendo muito cativado por essa tua fala, porque assim, você falou algumas coisas que eu acho muito importantes, né? Essa questão de um desejo da família. Então a gente percebe que há um ganho para todos, né? Há um ganho para Uhum. todas as pessoas que participam desse processo. Para a equipe, para a família, para o paciente, né? Até mesmo você citou que esse universo que hoje em dia é contemplado, os operadores de saúde. Então, em suma, todo mundo tem um ganho, eu acho isso muito interessante. E eu ia te perguntar muito sobre essa diferença entre crianças e adultos no atendimento, mas eu já fui sensibilizado à tua fala de fazer uma correção. Me fala um pouco dessa migração, né, dessa questão do paciente que era um cuidado com criança, que depois já é um paciente que é adulto. Me fala um pouco dessa migração, de como que funciona isso, porque está me parecendo muito interessante, porque essa questão que você falou é um atendimento único, centrado efetivamente na família e no paciente, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, a transição foi uma coisa muito natural. Nossos pacientes pediátricos viraram pacientes maiores de 18 anos e teve um interesse muito grande em eles, da gente manter o atendimento com eles. Nós fizemos isso e foi um sucesso, né? O home senior chega com um paciente com uma pegada diferente, porque as patologias são diferentes, né? A gente trabalha mais no sênior com doenças crônicas, né? Sequelas de diabetes, sequelas de hipertensão, sequelas de acidentes vasculares, demência, que não era uma realidade nossa do paciente que sai da vida pediátrica para a vida adulta, porque o paciente pediátrico que vira adulto é um paciente crônico de doença neurológica, de doença genética. Então, a gente teve também que se especializar nessa outra realidade do sênior, né? Então, hoje a gente tem os nossos pacientes que transitaram, né? E também entramos nesse mundo do paciente bem idoso mesmo, aquele paciente idoso com várias sequelas, né? Doenças demenciais e as sequelas de patologias pré-existentes, crônicas, e está sendo um sucesso igualmente, né? Porque a gente trouxe uma equipe especializada, né? Trouxemos clínicos de adulto, uma coordenação especializada em atendimento na vida adulta, né? E com uma pegada também muito voltada para o fim de vida, né? Então, está sendo um sucesso esse atendimento. A gente tem os feedbacks da família, nunca deixando o nosso diferencial, né, de acolhimento, de humanização, apoio do CARF, que é o apoio ao familiar, né? E está sendo um sucesso. Nata, eu estou encantado mesmo, porque assim, eu acho muito interessante, você vê, na esteira do que você já vinha falando, a gente vê que tem muito ganho, né? É o ganho para o paciente, é o ganho para a família, é o ganho daquilo que a gente chamou de custo, porque essa família começa a não ter deslocamento, Sim. ela entende que pode, através do plano de saúde, ter acesso a esse bom atendimento dentro da sua casa, que é uma questão que a gente sabe, né, do ponto de vista da população em geral, que sempre o ambiente hospitalar ele amedronta um pouco, por mais que ele conforte por tratar um familiar nosso, né, seja criança ou adulto, ele é um ambiente que, para quem não está habituado ao espaço do hospital, em alguns momentos se torna hostil, porque as pessoas cada vez mais se discute muito esse processo de humanização. Então, quando você tem a casa, isso é tudo muito interessante. E aí eu entro numa seara muito curiosa, fazendo a vez de perguntar aquilo que quem nos ouve da sociedade perguntaria, né? Mas você já foi me dando uma dica, e eu vou falar isso para que você possa reforçar. Um hospital que tem uma tradição em criança de 64 anos, como Ponta Baby, que aniversaria agora, mas que tem todo um pioneirismo na questão do home care, ele está podendo exportar esse conhecimento que ele tem para atendimento de adulto. Eu não estaria correto nisso? Quer dizer, na realidade, a gente está conseguindo transpor toda essa experiência também para um universo de adulto, né? A gente poderia afirmar isso? O que você acha? Sim, sim, eu acho que a gente traz a nossa experiência, é, a gente contribui e dá um outro tom ao atendimento de adulto.
A gente se especializa também no atendimento de adulto, trazendo profissionais especialistas no atendimento de adulto, sem perder nossa essência. Então, está sendo muito, muito, muito legal. E, Renata, é interessante, né? Aí a gente usa um pouco da história da gente, que eu já sou bem mais velho que você, acompanhando esse processo assim, de novo, resgatando que os cuidados no passado eram cuidados hospitalares, né? Você tinha, não tinha, talvez assim, locais que não tivessem recursos dos grandes centros, você tinha um cuidado em casa, mas era uma outra estrutura totalmente diferente, eram pessoas que não tinham acesso a uma saúde, mas nos grandes centros, tal, você sempre tinha essa referência hospitalar. O que a gente vê cada vez mais hoje é esse processo de deshospitalização, esse processo de transição, né? Como que você vê esse cenário no futuro, né? Como que você vê? Você vê um crescimento, então, para essa prática dos cuidados domiciliares? Você vê que instituições como o Pronto Baby, que agora, através não só do Home Baby que já tinha, mas do Home Senior, podem apresentar uma possibilidade de crescimento de atendimento às pessoas com qualidade. Como você vê esse futuro da deshospitalização e dos cuidados domiciliares? Eu acho que é um futuro muito promissor, né? A gente conseguiu chegar num patamar alto, né? O desenvolvimento da tecnologia contribuiu muito para isso, porque hoje eu tenho respirador domiciliar, eu tenho o oxímetro que eu consigo monitorar o paciente na sua casa de longe, né? Eu tenho as videochamadas, então eu tenho o prontuário eletrônico, então são várias composições que fazem com que o atendimento domiciliar cresça cada vez mais, né? Os desafios do atendimento prestado longe, né, de uma coordenação longe daquele atendimento, é um desafio grande, mas a gente trabalha aqui no Pronto Baby trazendo esse profissional para dentro, né? Então a gente treina o profissional dentro de casa, a gente tem a preocupação de físio, fono, nutrição, psicologia, todos terem uma coordenação individualizada, diferente de muitos outros home cares, em que a coordenação normalmente é única, né? Então, a gente consegue levar a cada especialidade um olhar diferenciado e um olhar voltado para aquele paciente. Então, a gente tem hoje o home care em ascensão. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Porque tem muita coisa que está crescendo voltada para esse tipo de atendimento. Renata, sendo você repetitivo, mas assim, o encantamento é uma constante minha na tua fala. E aí você se antecipou a falar algo que eu ia justamente perguntar, né? Assim, e dentro daquele conceito que você trouxe no início, de falar que é um atendimento centrado no paciente, no seu familiar, a gente tem essa interdisciplinaridade, né? A gente tem essa questão de ter muitos profissionais da área de saúde atuando em conjunto para o bem comum do paciente, né? Me fala um pouco disso, né? Me fala um pouco mais. Vamos falar para quem nos ouve um pouco mais. Assim, cuidado domiciliar, então, oferece, além da atenção médica e de enfermagem, psicologia, fisioterapia, dentro de um contexto, é isso. Isso. A gente tem isso para oferecer a esse paciente. Sim, a gente faz um plano terapêutico para esse paciente, divide esse plano terapêutico com as suas famílias, porque é importante eles estarem inseridos em toda a tratativa daquele paciente, né? E o plano é individualizado, né? Então a gente tem todas as especialidades trabalhando na sua casa. Então, um paciente grave, ele recebe fono, físio, nutrição. A gente trabalha em conjunto com todas as especialidades. Renata, eu, né, já disse algumas vezes e repito, né? Eu acho que é um encantamento mesmo para todos, é um encantamento profissional de saúde, para a gente que vivenciava uma realidade anterior de não existir essa prática, a gente viu isso numa crescente, para as famílias que muitas já usufruem disso, mas muitas não conhecem, mas podem, né, começar a se inteirar um pouco disso e para os seus entes queridos poder ter essa possibilidade. E agora, mais uma vez, quer dizer, o Pronto Baby no seu pioneirismo, lançando a possibilidade de exportar a sua experiência com as crianças para o Home Center. Então, eu só quero parabenizar você, parabenizar o grupo, a instituição, a iniciativa, que tenha uma vida longa,
aos cuidados domiciliares, porque eu acho mesmo, isso eu acredito já há alguns anos, que é um caminho muito feliz para o atendimento ao paciente, e acho que foi uma iniciativa espetacular do grupo de ter essa possibilidade. E aí eu sempre termino falando aquilo que já é um hábito meu nos podcasts, que é perguntar, me diga aquilo que eu não lhe perguntei. Você, como diretora médica dos grupos, tanto do Home Baby como do Home Senior, nos diga e diga a quem nos ouve o que você acha que é importante as pessoas terem certeza. Assim. O que você gostaria de finalizar? Eu gostaria de finalizar falando que, para quem não conhece, né, o atendimento em domicílio, se dá essa oportunidade, né, porque muitas famílias não têm a oportunidade de receber esse tipo de atendimento. Então, tentar entender, conhecer. A gente hoje tem uma página que traz o produto, né, como funciona, e é muito bonito. Né? É muito bonito a gente trabalhar com uma coisa que a gente acredita e que a gente resgata muitas vidas, né? As pessoas têm a ideia de que você entra no atendimento domiciliar e nunca vai receber alta, né? E não é isso que acontece. Os pacientes pediátricos têm essa possibilidade com muita frequência, e diferente do que se acredita, o paciente adulto também, porque ele pode estar passando por uma condição naquele momento e que a gente vai conseguir reabilitar e trazer ele de volta às suas atividades normais. Então, buscar o conhecimento também é uma forma de você indico às famílias, né, que já foram apresentadas e são resistentes, para elas visitarem a nossa página, entender o que é o atendimento domiciliar, tirar dúvidas com a gente, porque a gente está aberto para isso, e comprar a ideia, porque é uma forma muito interessante de assistência. Não tenho dúvidas disso, e mais uma vez, parabéns. E mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade em vir conversar com a gente no PBcast. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby. Nesse episódio especial, apresentando os cuidados domiciliares com adultos, nessa iniciativa mais uma vez pioneira e fantástica do grupo de lançar o Home Senior. Nos acompanhe nas redes.